Olá, amigos. Dando sequência, nosso estudo da história da salvação, hoje nós vamos para o sétimo livro da Bíblia, a salvação em Juízes, tá certo? Um Deus de ordem, né? Então nós temos aqui um momento em que o povo de Deus que saiu do Egito, depois do êxodo de 40 anos, sob liderança de Moisés e ao final da liderança de Josué, como nós vimos, eles chegaram à terra de Canaã, a terra prometida, né? Após tudo que nós vimos no livro passado de Josué, de todo aquele povo que saiu, né? Apenas Josué e Calebe chegaram e a descendência daquele povo, os filhos e netos daquele povo, pois eles tinham sido infiéis, né, idólatras. Então somente Calebe e Josué chegaram de todos aqueles que saíram há 40 anos antes do Egito. Né? E ao chegar lá, as tribos começaram a distribuir as terras, e no capítulo 8 a gente vai vendo essas lutas para a conquista da terra, né? A vitória de Judá e Benjamim, a gente vai vendo essas distribuições, essas guerras, essas conquistas, e a necessidade de juízes agora, nesse momento, de pessoas que governassem e dessem ordem àquela situação. E nós temos Débora, por exemplo, como uma juíza que livraria o povo dos cananeus, Gideão, que viria destruir as margens de Baal, um culto idólatra, né? Sansão, tão conhecido, né? Mais de uns 12, pelo menos, juízes são citados, tá bom? A gente vai caminhando nos capítulos. O capítulo 2, ele vai falar do anjo do Senhor. E mais uma vez aqui eu destaco para vocês, sem que isso seja motivo de divisão entre nós cristãos, né? Que há entendimentos teológicos desse anjo do Senhor, o chefe dos anjos, que aparece no Primeiro Testamento, ser o próprio Cristo, apenas um título dado a Cristo. O título não quer dizer que Jesus é criatura de maneira alguma, Jesus é Deus, segunda pessoa da Trindade. Mas é um título, arcanjo, arqueanjo, chefe dos anjos, ou dito como anjo do Senhor. Anjo significa mensageiro do Senhor. É um título dado, mesmo que apareceu a Abraão quando avisou sobre a destruição de Sodoma e sobre que Isaac iria nascer, o mesmo que a gente viu aparecendo a Josué, o mesmo que vai aparecer lá para Daniel mais para frente que a gente vai ver. Aqui também ele aparece ao povo de Deus, falando que jamais ele quebraria a aliança convosco, né? Com aquele povo, né? Falando que repreendendo aquele povo que estava sendo, mesmo com tantas conquistas, ainda tão idólatra, abandonando o Senhor Deus, tá bom? Mais para frente ainda em Juízes, vou ter alguns argumentos, porque esse anjo ele vai aparecer mais para frente também na história de Sansão, aos pais dele, tá bom? Então a gente comenta já mais sobre isso, alguns argumentos, o porquê de pensar que é o próprio Jesus, tá bom? Então a gente vai caminhando no capítulo 3, né? Falando sobre os povos que ficaram em Canaã, né? E começa a história do capítulo 3 a partir do verso 7 de Juízes, né? A gente vem falando de Otoniel, de Eude, né? De Sangar, lá pelo verso 31, até chegar no capítulo 4, eu quero destacar para vocês aqui Débora, uma juíza, uma figura feminina, profetiza, tá certo? Débora, no verso 4 do capítulo 4, fala que ela não profetiza. Então, por mais que a Bíblia tenha sido escrita numa cultura machista, e ela descreve essa cultura machista, ela nunca ratificou, nunca confirmou essas atitudes machistas. E ela tem espaço, sim, para profetisas, para juízes como líderes aqui. Então, Débora foi importantíssima na expulsão dos cananeus que dominavam, estavam em disputa pela terra ali naquela região. Então, toda a história aqui descrita no capítulo 4 da liderança de Débora para a expulsão desses cananeus, né? No verso 23, verso capítulo 4, fala assim: Deus derrotou humilhantemente naquele dia Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. E a juíza nessa época era Débora, que proclama todo um cântico no capítulo 5, falando sobre esse trajeto, essa vitória e como Deus estava à frente de tudo isso. Já no capítulo 6, nós temos outra figura muito importante, Gideão, outro juiz de muito destaque, muito conhecido, que agora vai trabalhar contra os midianitas. É outro povo que eles estavam em resistência, né, lutando pelas terras. Né? Então, ele lidera o povo contra os midianitas. Então, o Gideão é muito famoso na história também, porque quando a gente vê o anjo do Senhor fala a Gideão também, aqui a gente vê também a história, o anjo do Senhor aparecendo para o Gideão, aqui no verso 12 para frente do capítulo 6, né, que a gente está comentando. Então o anjo do Eterno, o anjo do Senhor, apareceu a Gideão e saudou: o Senhor esteja contigo, valente guerreiro, né? E Gideão fica perguntando: ai Senhor, o Senhor está conosco, por que nos sobrevém tanta calamidade, né? Por que permite esse povo nos oprimir, esses midianitas, né? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam que o Senhor nos tirou do Egito, né?
No verso 13 ele questiona, e sim, no verso 14 o Senhor responde a ele. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, né? E é bonito nessa tradução aqui em King James, que é uma das mais elogiadas que nós temos, e várias outras traduções, essa resposta desse Senhor, e é grifado como Senhor, esse anjo, fala assim: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos dos Midian. Ora, não sou eu, sou maiúsculo, eu maiúsculo, quem te envia, né? Eis que eu estarei contigo, no verso 16 agora, e tu vencerás os midianitas como se fosse um homem só. Tá certo? Então, preste atenção que esse sou eu, ou eu sou, é como o próprio Deus se define, né? E aqui, essa referência mais uma vez, seu próprio Cristo, o próprio Deus aqui, sendo esse anjo, esse mensageiro que fala diretamente a Gideão aqui. E aí Gideão pede um sinal, Deus dá um sinal, Gideão ele vai, quebra todas as estátuas, destrói os templos de Baal, que era o principal deus pagão dos cananeus, e toda uma interpretação profética. Baal, principalmente sua mãe também, Áxera, de um culto de prostituição, de idolatria, de sacrifícios humanos. Lembre-se desses nomes Baal e Áxera mais para frente, até em Apocalipse, vamos falar sobre isso também. E nós temos Gideão aí, tendo esse destaque na condução dessa vitória. Deus conduz Gideão à vitória no capítulo 7, tá bom? E aí vamos ao capítulo 8, as últimas realizações de Gideão. Vocês podem ver com calma, é muito bonito ver essa história, tá certo? Capítulo 9, a história do filho de Gideão, que vamos ver a história de Jotão, a revolta de Gaal. E aí mais para frente a gente vai caminhando até chegar no capítulo 10, falando sobre Tolá, também Jair, né? Citando outros juízes que estiveram à frente do povo de Deus. Até o capítulo 11 eu destacar a figura de Jefté. Jefté também é muito falado, muito conhecido, esse líder tão importante que esteve à frente, venceu também os povos ali que estavam lutando, né, contra os judeus, contra o povo de Deus, principalmente no caso aqui os amonitas, né? E ele ficou muito famoso porque ele fez um voto para poder vencer essa batalha. Ele fala assim no capítulo 11, verso 30: e Jefté consagrou este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar a vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Então isso aqui é um pouco confuso, até porque no verso 34, quando realmente Jefté vence nos amonitas, ele chega em casa, a primeira pessoa que sai da porta da sua casa é sua filha. Então, será que ele realmente sacrificou sua filha? Ele fez um ato pagão, um culto pagão, porque Deus nunca pediu a morte de um ser humano como sacrifício, né? E aí fala até no verso 39, né, que passados 2 meses que foram pedidos por ela para chorar com as suas amigas, né, ele fez com que ela voltasse a haver prometido, e havia feito o que foi prometido por meio do seu voto, né? Assim ela morreu virgem. Então assim, pessoal, tem esse entendimento que eu não concordo, muitos teólogos entendem de outra forma o entendimento, porque quando você vai para o hebraico, essa frase que fala que será oferecido ao Senhor e eu sacrificarei em holocausto, pode ser traduzido também assim, será do Senhor, aquele que sair primeiro será do Senhor, e eu farei um holocausto, um sacrifício. Certo? Isso faz muito mais sentido exegético, já que a gente entende que Jefté, a gente entende não, em Hebreus 11, o nome dele está na lista dos heróis da fé. Será que estaria lá um herói da fé, alguém que sacrificou sua própria filha, um ato pagão, numa situação como essa? Então, dá-se a entender exegeticamente, o entendimento mais correto, que a melhor tradução para essa passagem, o verso 31, que seria essa, né? Será aquela pessoa para o Senhor, e eu farei um sacrifício. Então, ele faz um sacrifício de um animalzinho, um cordeirinho, e a sua filha é dedicada a Deus, por isso que ela morre virgem, ela morre sem casar. E isso era lamentado pelas suas amigas, porque o desejo da mulher na época era casar, ter filhos. Isso não era uma coisa bem vista para as mulheres que não tinham filhos na época, né? Mas ela foi consagrada a Deus. Então esse é o principal entendimento sobre essa história do voto aqui de Jefté e sobre sua filha, né? E aí chegamos no capítulo 3, a história de Sansão. Sansão é uma história muito bonita, né? Os pais dele, a sua mãe era estéril, né? O seu pai Manoá teve um encontro também com o anjo do Senhor. É muito bonito destacar esse encontro, né? Esse que é prometido, então, que a sua mulher estaria grávida e que nasceria Sansão, né? Esse filho que receberia o voto de Nazireu, consagrado a Deus, tá certo? Deixaria o cabelo crescer, não provaria vinho, bebidas fermentadas, né? Já discuti um pouco sobre esse voto nos livros anteriores. Eu destaco para vocês o verso 17 do capítulo 13, quando Manoá perguntou então ao anjo do Senhor:
qual é o teu nome, para que, assim que cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem? E olhe a resposta do verso 18 do capítulo 13. O anjo do Senhor, mais uma vez, agora lhe respondeu: meu nome é inefável. Maravilhoso. Inefável é um nome que não pode ser pronunciado. E até hoje os judeus que são realmente que respeitam a palavra, eles tomam cuidado de até pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus é impronunciável aos judeus. Eles chamam de eterno. Eles não pronunciam o nome tetragrama, que deu origem a Yahvé, né? Eles chamam apenas o Senhor, eterno. Eles evitam falar o nome de Deus. É um nome inefável. É maravilhoso, como referência a Isaías 9,6, que remete a Jesus. Jesus seria o mensageiro, o conselheiro maravilhoso conselheiro, né? O príncipe da paz e tantos outros títulos no hall de títulos, né? Então, mais um argumento para pensar que esse anjo do Senhor realmente era o próprio Jesus. E aí nós temos aí no capítulo 14 o casamento de Sansão, que acaba não acontecendo, que o pai de sua noiva entrega a sua noiva a um dos seus amigos, e ele se revolta no capítulo 15, né? Ele era muito movido pelas emoções, pelos instintos, né? Ele pega várias raposinhas, 300 raposas, colocam tochas em suas caudas com fogo, queima todas as plantações dos filisteus, que é contra o povo que eles lutavam contra a época, né? Filisteus. Mas ele tentou se casar com a Filistéia, né? Deus pediu para não se misturar os povos, mas ele tentava casar também com essa Filistéia, mas ele destrói todas as plantações dos filisteus naquele momento, naquela região, e esses filisteus passam a persegui-lo para tentar matá-lo, né? E Sansão vive nessa vida, né, de não cumprir as palavras de Deus, mas tendo uma vida doada para Deus. Isso nos traz esperança de salvação. Porque como a gente vai ver aqui, acaba se tornando um juiz daquele povo judeu contra os filisteus, mas ele cai novamente ao ceder a uma prostituta Dalila, né? Assim como Davi caiu por uma mulher, assim como Adão caiu por uma mulher, assim como Salomão caiu por uma mulher, por várias mulheres no caso, né? Dalila também foi uma pedra de tropeço aqui para Sansão, que é aquela história bem conhecida, né? Em que ele acaba revelando, né, que a sua força estava nos cabelos, e de fato não estava no próprio Espírito Santo que habitava nele, né, quando ele deu abertura, ele foi consagrado a Deus, né? Se você pegar o capítulo 14, verso 19, você lê, em seguida o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, né? O capítulo 16, verso 28, fala pra gente assim: em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me força só mais uma vez. Então quem dava força a Sansão era o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Mas aí, ao cortar o cabelo, a figura do voto de Nazireu, ele perde as forças, ele é preso, ele é cego, é furado os seus olhos, ele ficou trabalhando de maneira forçada ali para aquele povo, ele pede a Deus força a última vez, e ele derruba as colunas daquele templo, destrói filisteus, mata filisteus como ele nunca tinha matado, né? Até no episódio também é descrito aqui que ele mata mais de 1000 homens com a queixada do animal de um jumento morto, né? Mas ele mata mais ainda nesse final. Ele se mata, acaba sendo um suicídio, mas um suicídio que não nos leva ou não leva à perdição, porque ele estava cumprindo o seu papel. E ele é também elencado nos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus. No capítulo 17 nós temos a história de Mica, que vocês podem ver uma história sobre idolatria, um homem que era idólatra, um homem que pegou um levita e para si próprio para fazer seus cultos idólatras, mas esse levita ele é levado pela tribo de Dan, que chega naquela região, pega os ídolos desse Mica, leva esse levita e destrói a cidade de Laís, uma cidade pacífica, né, mostrando esse povo muito corrompido, uma das tribos de Deus se corrompendo, né? No capítulo 19 nós temos as histórias mais tristes da Bíblia, os episódios que falam da concubina de um levita, né? Que foi morta na tribo de Benjamim, foi tirada da casa, uma das casas da tribo de Benjamim, e foi morta, né? E esse levita decapita, esquarteja ela e manda para cada tribo, mostrando que aquele povo foi muito ruim com ela, né? Uma das histórias mais tristes da Bíblia. E isso provoca uma guerra, né? Todas as outras tribos invadem de Benjamim, acabam matando praticamente todos os homens daquela região, como a gente vai ver no capítulo 20 e 21 aqui para encerrar o livro. E eles dão virgens para que pudesse repovoar aquela tribo que havia sido destruída de Benjamim. Então, muita confusão naquela tribo, no povo de Deus, né? Infelizmente, por se distanciar de Deus. E o último verso do livro fala assim: naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Então, isso já mostra para a gente o que era perigoso. Então, era isso, pessoal. Um forte abraço. Deus os abençoe.